Bom dia, bom dia. Graça e paz. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro de Efésios, especificamente o capítulo 6, onde Paulo vai abordar vários assuntos aqui, sobre filhos, pais, servos, senhores e a armadura espiritual. Ele vai falar da nossa verdadeira guerra, que não é contra seres humanos, é contra principados, potestades, os poderes da maldade, né? Então vamos começando a ler Efésios capítulo 6, no versículo de 1 a 3. Gostaria de fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego, Pai, esse momento na Tua presença. Lembra-te, ó Deus, da Tua palavra. O Senhor diz que exaltaste a Tua palavra acima de tudo e acima de todos. A Tua palavra e o Teu nome está exaltado acima de todas as coisas. Nesse momento, Pai, que o Senhor possa derramar unção e vivificar essa palavra que será ministrada, ó Pai, em cada vida. Pai, a cada um que estiver na internet, ó Pai, assistindo nesse momento, os que forem assistir posteriormente, meu Deus e meu Pai, possam ser alcançadas com essa palavra, que ela venha como fogo, queimando nos corações, vivificando, Pai, trazendo vida e edificação e cumprindo todo o propósito, ó Pai, designado pelo Senhor antes da fundação do mundo, e que ela não volte para ti vazia, mas faça prosperar naquilo para qual o Senhor a designou, em nome de Jesus. Abençoa cada casa, cada lar, cada família, ó Pai, quem estiver ouvindo, meu Deus, seja no trabalho, no horário de almoço, seja em qualquer lugar, a bênção do Senhor esteja sobre cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então comecemos agora, Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, primeiramente, né? Onde diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe, né? E é algo que é justo e também é algo que agrada a Deus, os filhos sendo obedientes aos pais, os filhos honrando aos pais, né? Então, há uma diferença entre honrar e obedecer. Obedecer é cumprir o que foi ordenado, né? E honrar é demonstrar o respeito, demonstrar o amor aos pais, né? Então, nós estamos nos tempos difíceis, então essa palavra, ela vem no momento propício, porque o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então, olha só, no finalzinho ele coloca: desobediente aos pais. E a palavra do Senhor diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu ouvi uma notícia muito triste esses dias, né? Que 3 alunos perseguiram um professor, porque o professor ele pediu para o aluno dentro de sala de aula guardar o celular, né?
Aí o aluno não obedeceu o professor chamou a coordenação, e a coordenação foi lá e reteve o celular do aluno no horário da aula. Tendo terminado o horário da aula, a coordenação foi lá e devolveu o celular na mão do aluno. Só que, quando o professor saiu e foi para o rumo da sua casa, ali já próximo à sua casa, esse aluno juntou com mais 2 e agrediram o professor, bateram no professor, ali espancaram o professor. O professor teve que abrir ocorrência e acionar a regional de ensino, e provavelmente deve ter acionado também o sindicato dos professores, porque foi algo grave. Como é que esse professor ele iria voltar a lecionar a aula? Então gerou trauma, e a gente vê que algumas vezes, tem jovens que não obedecem os pais dentro de casa. Isso vai refletir na sociedade. Então, aqui fala em Timóteo que nos últimos tempos, nos últimos dias, virão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. É o cumprimento de uma palavra que Paulo dá ao seu discípulo Timóteo. Então, os filhos não obedecendo dentro da sua casa, que é a célula primária da sociedade, ele não vai submeter a nenhum tipo de autoridade. Então, praticamente não submete a autoridade na escola, a autoridade do governo, a autoridade policial, nenhum tipo de autoridade, e é um espírito de rebelião. Então, Deus, ele se agrada que o filho obedeça ao pai, que o filho honra a pai e a mãe, amando, respeitando e sendo educados na palavra do Senhor, quando é direcionada para a igreja, os filhos sendo educados no caminho do Senhor. É uma maravilha, e a promessa é que, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É um primeiro mandamento com promessa, diz aqui o texto, Efésios capítulo 6, agora versículo 4. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na palavra, na versão viva, o mesmo texto diz assim, e agora uma palavra de vocês, pais. Não vivam repreendendo, irritando seus filhos, deixando-os irados, rancorosos, antes, eduquem-no com a disciplina amorosa, que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Então Paulo, ele exorta os pais a não aguçar a ira nos filhos, não aguçar o rancor na vida dos filhos, por uma severidade, por injustiça, ou parcialidade, ou até mesmo abuso irracional de autoridade, Então Deus fala com os filhos para honrar os pais, obedecer os pais, que é justo e vai dar tudo bem, É uma palavra com promessa, vai ter longevidade, uma longa vida, uma vida longa, mas também exorta os pais a não ser austero, severo demais com os filhos, não abusar da autoridade para com os filhos, maltratar os filhos, aguçar os filhos a ter ira, rancor, amargura, Então, é uma palavra para os pais, uma palavra para os filhos. O versículo 5 a 8, nós vamos olhar agora, vai falar sobre os servos, Naquela época tinha escravos, Paulo diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, a escravidão no mundo romano, na época dessa epístola, resultava de pessoas capturadas em guerras, se tornavam escravos, pessoas culpadas de crimes também era tratado como escravos, alguém vendido pelo pai quando criança também, ou alguém desesperadamente endividado a um credor, o credor ia lá, pegava o filho para assim pagar a dívida, né? Então, como escravo, o homem tornava propriedade incontestável do seu senhor. Então, se o senhor fosse amável e mostrasse consideração para a vida do escravo, em alguns casos, o escravo tornava-se importante para a família, considerado como membro, gozava de alguns privilégios. Agora, por outro lado, a vida, na maioria deles, era horrível e trágica. Os senhores detinham o poder de vida ou morte, e que por vezes os considerava como mera propriedade, não hesitava em maltratá-los e espancá-los brutalmente. Então tinha escravos que tinham um senhor temente a Deus, um senhor flexível, um senhor que tratava ele como membro da família, continuava sendo escravo, mas não era abusado, não era maltratado, não era agredido brutalmente, espancado, humilhado. Mas nesse contexto, Paulo fala, olha, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com tremor e temor, com sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, Deus fala para o servo servir o seu Senhor ali com sinceridade, ali não somente à vista, né? Por exemplo, o patrão saía para resolver os negócios e o servo não queria trabalhar ali normalmente, né? Às vezes ficava enrolando, às vezes não queria fazer a tarefa, não cumpria a tarefa direito. Mas aqui ele fala, façam mesmo se estiverem fora do alcance da vista do seu Senhor. Faça como servindo a Cristo, porque essa carta está dirigindo à igreja, está falando de servos escravos que servem ao Senhor, porque se converteram. Então agora a atitude é outra, para dar um bom testemunho, ele tinha que servir de todo o coração, como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Para os dias de hoje, é o nosso testemunho no nosso local de trabalho. Às vezes o patrão não está ali, você começa a entrar nas mídias sociais, você começa a gastar tempo no Facebook, no WhatsApp, você começa a protelar as tarefas, né, ali, e você não faz um bom serviço. Se o patrão estivesse olhando, você faria um serviço excepcional. Então eu, como servo do Senhor, no meu local de trabalho, muitas vezes nós somos injustiçados, muitas vezes nós somos explorados no local de trabalho, mas independente disso, o meu serviço, a minha responsabilidade deve ser cumprida. E aí eu mudava a minha mente, no meu caso, olha, eu vou fazer como se estivesse fazendo para Cristo, eu vou desenvolver o meu trabalho com excelência, eu não vou murmurar, eu não vou maldizer o meu patrão, pelo contrário, eu vou estar orando para Deus abençoar o patrão, vou abençoar o meu local de trabalho, vou abençoar o meu próprio trabalho, vou abençoar o fruto do meu trabalho, o meu salário, e a minha postura vai ser diferente. Então eu vou servir com excelência, como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Aqui ele fala, olha, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre, ou seja, escravo ou não escravo.
Então, se você faz alguma coisa boa, por causa da palavra que nos ensina a servir, a desenvolver o nosso trabalho, como é o próprio Cristo, Deus vai honrar. Ele fala, receberá isso outra vez do Senhor. O Senhor vai recompensar a sua obediência à palavra, Deus vai recompensar o temor do coração, porque você está servindo como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Mas também Efésios 6, versículo 9, fala a questão do patrão, dos senhores. Vós, senhores, Efésios 6, versículo 9, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Os senhores tinham que deixar de maltratar, ameaçar os seus escravos ou empregados, de castigar excessivamente, maltratar, né? Mas aqui está falando especificamente ameaçar, sabendo que o mesmo Deus que o escravo ali está servindo, é o mesmo Deus dele. Então ele é um patrão que se converteu ao Senhor, e agora há uma palavra direcionada para ele, que tanto ele como o seu servo, são servos de Deus, e para Deus não há acepção de pessoas. A recompensa é a mesma, tanto para o servo, como para o seu patrão. Então os senhores são advertidos a absterem das suas ameaças, né? Então os donos dos escravos do primeiro século não eram conhecidos por serem cuidadosos no exercício da sua autoridade. Pelo contrário, eram conhecidos pelo abuso de autoridade e queriam manter o escravo no devido lugar, empregando a coação, né? Maus tratos, exploração, excessividade dos castigos. Mas como ele se converteu ao Senhor, Deus fala para absterem das ameaças. E quanto ao mais, versículo 10, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Então Paulo, ele orienta a igreja no capítulo 1, ele fala sobre as bênçãos celestiais que nós temos em Cristo Jesus, ele fala sobre a oração que devemos fazer para que possamos ter o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Ele fala na oração para que tenhamos os olhos abertos, espirituais, para enxergarmos algumas coisas, inclusive o poder de ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, foi colocado nas maiores alturas. No capítulo 2 ele fala da igreja que está nesse mesmo lugar, ressuscitado em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, acima de todas as coisas, principados, potestades e poderes e autoridades do mal. Paulo vai percorrendo o capítulo 3, 4, o 5, ele vai falando sobre a unidade da igreja, vai falar sobre o casamento, o papel do homem, o papel da mulher, e aqui ele trata dos filhos, do capítulo 6, dos pais, ele trata dos servos, dos escravos, e com os patrões e os senhores também. E ele fala, quanto ao mais agora, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, Efésios capítulo 6, versículo 10. Então, os homens de Éfeso, os irmãos, eles são exortados a fortalecerem no Senhor, ou seja, saiba que a origem da sua força não está em você mesmo, não está no seu braço, não está na sua inteligência, no seu intelecto, na sua cultura, na sua posição social, no seu nível de conhecimento intelectual. A sua força está no Senhor, a origem da sua força. Há um salmo que diz assim: todas as minhas fontes são em ti. Ou seja, as fontes da nossa força estão em Deus, as fontes da nossa paz estão em Deus, as fontes da saúde estão em Deus, as fontes da nossa provisão estão em Deus.
tudo é centralizado em Deus. Deus é que nos abençoa. Por isso nós temos que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Essa força vem de Cristo quando a pessoa vive em união com Cristo Jesus. É como diz o profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Então ele fala, porque o Senhor Deus é a minha força. Você tem que falar no momento de alegria ou tristeza, de bonança, de escassez, das circunstâncias, adversidades, sempre essa palavra nos seus lábios. Deus é a minha força, Deus é o meu cântico. Salmos 28, versículos 7 a 8 diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele sou socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Então ele coloca no versículo 7, o Senhor é a minha força pessoal, Ele é a minha força. No versículo 8 ele fala, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio, salvador do seu ungido. Deus é a minha força, Deus é a força da igreja, Deus é a sua força, Deus é a força da sua família, Deus é a sua força em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele é a sua força. A alegria no Senhor é a nossa força. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas voltando ao 10, eu vou falar que Deus é a minha força, mas eu vou passar tempos com Ele, estar a sós com Ele, me alimentando dEle, me envolvendo com a presença dEle, da unção dEle, da palavra dEle, o amor dEle, a graça dEle. E ali você vai se revestindo da força de Deus, você vai se revestindo da unção. Tanto que ele fala assim: exaltaste a minha força como a do boi selvagem, unge-me com óleo fresco. É o Salmo 92, versículo 10. Aqui ele fala no versículo 11, do Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo são táticas, artimanhas, estratégias, armadilhas. Tática, eu lembro, quando fala de tática, eu lembro de policiamento tático. Tem um policiamento ostensivo, tem um policiamento tático, tem um policiamento de trânsito. E qual a diferença de algum desses policiamentos? O ostensivo, a polícia é colocada em determinados locais ali, estratégicos, para que a presença da polícia naquele local inibe o crime, inibe o ladrão, para que ele não cometa algum delito ali. Agora o tático já é diferente. É um serviço específico, onde são empregadas táticas de repressão, às vezes, mobilização, dispersão. É um policiamento diferenciado, vai usar uma tática para conter ali um provável roubo, ou tumulto, ou coisa parecida. A Bíblia diz que o diabo, ele tem ciladas, tática, artimanha, estratégia, armadilha. Lembra da palavra que Pedro diz? Vigiai e orai, pois o diabo anda em derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhes firmes na fé. Ele fala que o diabo é como um leão que ruge, em nosso derredor, procurando a quem possa tragar. O leão tem algumas táticas também de ataque. Geralmente ele pega o animal mais fraco do rebanho, o animal que está lento, ele fica ali na espreita, ele não aparece visivelmente, ele é traiçoeiro.
geralmente quando vai atacar um búfalo, ele vai por trás do búfalo. E geralmente não é um, às vezes é 2, até 3, para derrubar um animal de grande porte. Mas uma coisa ele é traiçoeiro. Ele não tem piedade, faz parte da natureza ali do leão, da sua caça, né? O diabo também, ele não tem misericórdia, é traiçoeiro, ele não aparece. Muitas vezes usa tática, armadilha para derrubar. Por isso que ele fala, revestível de toda a armadura de Deus para ficar firme. Se você não tiver com a armadura, você não fica firme. E você pode cair numa cilada do diabo. Paulo, ele comenta, né, que um comentário diz que Paulo tem uma experiência extensa com as obras do diabo e levou ele a afirmar algumas coisas. Não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, na linguagem de hoje vai dizer assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, na linguagem de hoje, Paulo fala que não ignora os ardis de Satanás, né? Ele não ignora, e para que Satanás não aproveite, ele libera o perdão, provavelmente ao cristão, citado em 1 Coríntios capítulo 5, que dormiu com a sua própria madrasta, a mulher do próprio pai, que Paulo falou assim, ele seja entregue a Satanás, para que ele seja salvo, seja entregue na carne, né? Mas para que ele seja salvo. Aí na segunda carta, Deus fala para a igreja perdoar essa pessoa. Para quê? A fim de que Satanás não alcance vantagem. 2 Coríntios 7, 3 a 5, vai falar do dever conjugal do marido e da esposa. O marido deve cumprir seus deveres conjugais em relação à sua esposa, versículo 3, na Nova Bíblia Viva. A esposa deve fazer o mesmo com o seu marido, pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu corpo, mas sim o seu marido, e do mesmo modo o marido não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre o marido e mulher para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente, tendo relações, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio. Ou seja, o marido e a mulher não podem recusar um ao outro, a não ser para a oração, isso com mútuo consentimento. Os dois têm que combinar e consentir, nós vamos consagrar, nós vamos orar, e aí se separem. Mas quando terminar, se juntem novamente, para quê? Para que Satanás não possa tentar nem o marido, nem a mulher, se eles não tiverem o domínio próprio. 2 Coríntios 11, versículo 3 e versículo 14. Versículo 3 e versículo 14. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Versículo 14. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então Paulo fala para revestir as armaduras, para que nós ficamos firmes contra as ciladas do diabo. E nós vimos aqui que a falta de perdão abre brecha para você cair na cilada do diabo, se você não perdoa a pessoa. O marido tem que estar unido com a esposa, a não ser que se combinem os dois juntos para se separarem, para que não sejam tentados pelo diabo, caso não haja domínio próprio. E aqui Paulo fala, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Aí ele fala no 14, olha, não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não aparece da forma que ele é. Para enganar, ele se transforma até em anjo, né? E por fim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, 18, NVI, ele fala assim: porém nós, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Ou seja, Paulo estava com saudade do povo da igreja de Tessalônica, e queria ir lá vê-los pessoalmente para matar a saudade. Ao versículo 18, de 1 Tessalonicenses capítulo 2, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Então, ele tem ardis, ele tem táticas, ele tem artimanha, ele tem armadilha, ele põe ciladas, ele engana, e ele se transforma até em anjo de luz. E Paulo, no capítulo de Efésios, voltando ao capítulo de Efésios, versículo 12, ele vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta, a minha luta e a sua luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos, não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, não é contra o seu patrão, não é contra o seu empregado, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu pastor, não é contra um membro, o irmão, não é contra o obreiro, não é contra seres humanos. Aqui é claro, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Se houvesse só esse versículo, que vai falar que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, há uma hierarquia satânica, e nós poderíamos ver um imenso poder que vem contra nós. Mas graças a Deus nós temos o primeiro capítulo de Efésios, que vai falar que Deus, na sua suprema grandeza da força do seu poder, no Espírito Santo, Ele ressuscitou a Cristo e o colocou acima dos principados, potestades, governo, domínio e de todo nome que se possa mencionar no presente século, mas também no futuro. Ou seja, Cristo ressuscitou-se e foi colocado acima de todos os principados e potestades. E no capítulo 2, Paulo fala que juntamente com ele, Deus nos ressuscitou, quando nós nos convertemos no Espírito, e nos fez assentar à sua direita nos lugares celestiais em Cristo. A posição da igreja é a mesma posição de Cristo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, nome, de tudo. Por isso que Deus fala com você: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele fala antes: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sujeita a sua vida a Deus, consagra a sua vida a Deus, e você resiste ao diabo e ele tem que fugir. Não é você que vai fugir, não é Deus que vai resistir por você, você que tem que resistir ao diabo. Por isso que o Senhor fala: em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome, esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome, olha o primeiro sinal: expelirão demônios. Você resiste ao diabo, você expulsa demônio, você vai expulsar. Você não aceita ele agir contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Você tem um discernimento e nota que algo espiritual está dando errado, que tem envolvimento de força maligna, está sentindo alguma opressão, algum peso na cabeça, não aceite, repreenda,
Em nome de Jesus, expulsarão demônios. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Diga em alto e bom tom: eu não aceito. Satanás, saia. Todo demônio da opressão, todo demônio da confusão, todo peso, saia em nome de Jesus. Eu ordeno, porque está escrito: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem que sair, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. E expulsa mesmo. Deus fala assim: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Então, se você sente um peso espiritual na sua casa, uma opressão, pressão na sua cabeça, ou algum ente querido seu ali dentro de casa, algo anormal, você não aceita, levante a sua mão com autoridade, em nome de Jesus. Expulsa, começa andando pela sua casa, vai nos quartos, vai na cozinha, nos corredores, em nome de Jesus. Eu expulso todos os demônios, toda obra maligna, todo o peso, toda opressão, em nome de Jesus, saia. Você tem essa autoridade. Deus não falaria isso para você expulsar demônios se você não pudesse. Ele já te deu autoridade. Então essa luta não é contra seres humanos, como foi falado, colega de trabalho, esposa, marido, filho, pai, vizinho. Não, é uma luta espiritual. O nosso inimigo é o diabo e as suas hostes malignas, mas graças a Deus que Deus nos deu autoridade. E depois ele fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Resumindo rapidamente aqui, a primeira peça da armadura é o cinto da verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Você vai andar na verdade. Segunda peça, a couraça da justiça. Você tem que ter a consciência da justificação em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Romanos 8:1-2: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação. Quando você tem consciência da justiça, você se veste dela como uma couraça. Você é justificado em Cristo Jesus. Escudo da fé. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você vai ouvir a palavra, reter a palavra, meditar na palavra, Deus vai falar com você, e essa palavra gera fé. Então, com o escudo da fé, você apaga os dardos inflamados do maligno. Os dardos, é o escudo que você vai lutar. E o escudo, ele vai apagar os dardos. Os dardos são sugestões malignas. Às vezes você está bem, do nada você fica ruim, e uma seta maligna, porque dados são setas incendiárias, e o que vai apagar é a fé diante da circunstância. A espada do Espírito, ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus usou a palavra contra o diabo, dizendo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele responde: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Mateus capítulo 4, versículo 4, versículo 7 e versículo 10. Os pés com a preparação do Evangelho. Deus fala: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. É você saindo, pregando a palavra. Capacete da salvação, a certeza da salvação. 1 Coríntios 1,18 fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós que somos salvos, você tem que ter essa convicção da sua salvação de dia e de noite. Não tenha dúvida, se você entregou a sua vida para Jesus, você é salvo.
E se você confessar, Romanos 10, versículo 8 a 10, ela vai falar que se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, com a boca eu confesso a respeito da salvação, com o coração eu creio na justificação. Então, que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe no seu trabalho, abençoe na saúde, em nome de Jesus, e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano, venha guardar sua mente e coração em Cristo Jesus. É o que eu peço a Ti, ó Deus, e abençoo cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.